Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou Roberto, o tema de hoje é como Jonathan Edwards viveu seu propósito de vida, ok? Antes de seguirmos, antes de continuarmos a falar sobre esse grande homem de Deus, esse grande avivacionista, ok? Inscreve no nosso canal. Nós temos muitos vídeos aqui, não só do Jonathan Edwards que você está assistindo agora, como temos vídeos de outros grandes homens de Deus, Martinho Lutero, John Wesley e outros avivacionistas, ok? Que viveram e dedicaram a vida deles absolutamente para Deus, ok? Então inscreve nesse canal. Nós também temos outros vídeos, além de grandes homens de Deus, grandes heróis na fé, nós também temos outros vídeos falando sobre homens de Deus, mulheres de Deus, como nós podemos viver a nossa vida para impactar a sociedade do nosso tempo, ok? Como homens e mulheres de Deus podem viver a sua vida, ok? Impactando a sua geração, ok? Então vamos lá, inscreve agora no nosso canal, dá um like e aperta o sininho, dá essa força, porque assim o YouTube vai poder passar esse vídeo para mais pessoas. Inclusive esse vídeo que você está assistindo agora vai poder chegar nas mãos de muito mais pessoas e enfim, poder enriquecer o nosso trabalho, ok? Muito bem, então vamos lá. Como Jonathan Edwards viveu seu propósito de vida? Primeiro, vamos tentar saber quem é Jonathan Edwards. Mas antes disso, por que nós precisamos saber a vida desses homens que viveram, por exemplo, no século XVIII, século 16, 17, por que nós precisamos saber? Pessoal, de tempos em tempo temos poucas pessoas, poucos homens e mulheres de Deus que viveram de uma forma abnegada, uma forma totalmente voltada à palavra de Deus, que renegaram a si mesmo, entregaram a vida deles para Deus e viveram a vida deles de uma forma diferente. Ok? Eles impactaram, influenciaram pessoas no tempo deles, como eles continuaram influenciando pessoas no nosso tempo. Olhando a vida desses homens, não só eu, como muitas pessoas se inspiram nessas pessoas, para a gente poder perceber que nós temos afastado bastante da entrega de uma vida totalmente entregue a Deus. Essa vida que nós temos vivido hoje também aconteceu no passado. E esses homens decidiram quebrar esse ciclo de apostasia, ciclo de frieza espiritual e decidiram viver as suas vidas totalmente dedicado à coisa de Deus. E olha, eles encontraram oposição no meio do religioso do seu tempo também, ok? Você talvez tenha vivido uma dificuldade, e toda pessoa que queira viver uma vida uma vida piedosa, como o Paulo falou para o Timóteo, no 2 Timóteo, provavelmente capítulo 3, 12, uma coisa assim, quem quer viver piedosamente para Deus, ele vai ser perseguido. Então assim essas pessoas viveram no passado. Então vamos lá. Então quem foi Jonathan Edwards? Muito bem, então Jonathan Edwards, ele nasceu em 1703, ok? No Novo Mundo, ou seja, ali na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Quando Jonathan Edwards nasceu, já havia chegado os puritanos nos Estados Unidos. Aqueles que fugiram exatamente da Inglaterra sendo perseguidos, foram para os Estados Unidos em busca de uma nova pátria, um lugar onde eles possam servir a Deus de uma forma pura. Razão pela qual eles são chamados de puritanos. Na verdade, os puritanos eram os calvinistas ingleses que queriam viver o evangelho puro, exatamente sem mancha, sem mistura, ok? Voltado totalmente para a verdade do evangelho. Então eles foram perseguidos, teve grandes problemas no continente, ali na Inglaterra, e foram perseguidos pelos anglicanos, católicos e tal. Então eles decidiram ir para o Novo Mundo. Então eles chegaram nos Estados Unidos e ali eles fundaram as 13 colônias, ok? Fundaram as primeiras 13 colônias em Massachusetts, ok? E ali eles começaram
a viver, tocar a vida deles e procuraram, em primeiro momento, viver uma vida totalmente pura, voltado ao verdadeiro evangelho. Levaram a vida deles de uma forma totalmente pautada na palavra de Deus, o evangelho puro de Cristo, ok? E ali, nos primeiros momentos, eles encontraram dificuldades, primeiro pelo clima, novo território, encontraram índios, adversários ali no primeiro momento, encontraram muita dificuldade. Se você ler a história dos primeiros puritanos que chegaram nos Estados Unidos, nas primeiras 13 colônias, um grande grupo vai morrer por conta da severidade de clima. Mas assim eles persistiram até que começou-se a estabelecer a vida que eles almejaram. Obviamente, esses grupos que foram para a Inglaterra, aliás, para Estados Unidos, para o Novo Mundo, eles também chegaram a perseguir algumas pessoas que viviam de forma diferente deles, ok? Isso faz parte aí da sociedade, do ser humano. Bom, eu vou tentar resumir isso para a gente não estender muito o vídeo, tá? Eu vou tentar falar pontos que nos interessam aqui, que é Jonathan Edwards. Então, nesse contexto quando nasceu Jonathan Edwards, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, que depois do primeiro século, ok? De muita dificuldade, graças a Deus, a vida vai se estabelecer, eles vão se adaptar e eles vão tocar a vida que eles sempre queriam. Então, a nova sociedade que estava se estabelecendo, se prosperou. Prosperou e com essa prosperidade, isso vai levar frieza espiritual, ok? Vai levar frieza espiritual. Isso sempre é assim. Se você olhar para o continente europeu hoje, a Europa do Norte, toda aquela região da Europa Ocidental que prosperou bastante, o que aconteceu? São nações que decidiram totalmente matar Deus, entre aspas, né? Então, existe muito número de ateus nesses países europeus. No passado foi o que vai acontecer nos Estados Unidos. Então, um grupo de pessoas, a grande maioria, então vai começar a apostatar, então vai esfriar a fé de muitos, uma grande maioria ali, ok? Por quê? Porque já havia conquistado terras, já havia começado prosperidade. A história diz que praticamente todo mundo que ali se estabeleceu se tornou classe média alta. Ali todo mundo prosperou, a vida estava avançando, estava muito confortável, tudo estava indo muito bem. Então, o que veio? Veio apostasia e frieza espiritual. É nesse contexto que um grupo vão perceber isso, então eles vão começar a clamar. Os pastores se organizaram e começaram a clamar, orar a Deus para um novo avivamento, um grande avivamento, que ficou conhecido como Grande Despertamento. É nesse contexto, então, que surge a figura de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, muito novo, ele estudou no colégio conhecido como Colégio Yale. Então, ali estudou, se formou. Com 23 anos, um curto período, ele foi pastorear uma igreja presbiteriana, muito pouco tempo, e ali, então, ele foi auxiliar o avô dele, que já era pastor. Na verdade, Jonathan Edwards é filho do pastor e neto do pastor. Então, ele cresceu nesse ambiente. Então, desde cedo, ele era uma criança, vamos chamar assim, superdotado, muito estudioso. Então, ele sempre foi brilhante estudante. Então, ele estudou teologia, filosofia e várias áreas que, naquela época, se fazia necessário na comunidade que estava se estabelecendo. Então, ele se formou, voltou e começou a auxiliar a avó dele em 1726, começou a auxiliar a avó dele numa igreja. Ele era pastor auxiliado. Até que 3 anos depois, em 1729, faleceu o avô dele. Então, ele agora ele virou agora pastor principal da igreja. Então, é nesse contexto que pastores
todo mundo começou a clamar por novo avivamento, porque todo mundo havia esfriado na fé, havia começado prosperidade na América de forma geral, pessoas conquistando terras, enfim, todo mundo estava experimentando a prosperidade. Então, o que o povo fez? O povo agora estava no mundanismo total. A fé era uma coisa cultural, as pessoas iam para a igreja quando queriam, quando tinham um evento e tal, mas a verdade é que o coração das pessoas estava voltado totalmente no mundo, era um mundanismo total. É nesse contexto, então, que esse grupo de pastores começaram a clamar por muitos anos para um novo avivamento. E aí Jonathan Edwards começou, então, a pregar o novo evangelho na igreja do avô. Ele começou de uma forma a revolucionar a fé. Então, com o pastoreio de Jonathan Edwards, ele começou, então, a pregar um novo avivamento. E assim, pouco a pouco, Jonathan Edwards revolucionou, vamos chamar assim, começou um novo avivamento na igreja que ele pregava. Então, esse avivamento vai começar nessa igreja e vai se alastrar por Nova York, por todo o resto da América. Então, Jonathan Edwards ficou conhecido, porque ele pregava, onde ele pregava, surgia exatamente chamas. Onde ele pregava, novas almas se convertiam. Quando ele pregava, novas pessoas se chegavam a Cristo. Então, ele ficou muito famoso, muito conhecido, porque o coração dele agora é um coração totalmente focado, absolutamente, na palavra de Deus, pregando o novo evangelho, conclamando as pessoas para saírem do mundo, deixar o mundanismo e voltar para a antiga chama do evangelho. Então, assim, Jonathan Edwards foi conhecido e esse movimento continuou. Um monte de pessoas foram chegando e outros pastores foram aderindo a esse movimento de avivamento, ok? Então, Jonathan Edwards, tem um fato muito interessante que vai acontecer na vida dele. Quando ele começou esse movimento avivacionista, começou o grande avivamento através de Jonathan Edwards, vai ter duas coisas interessantes. De um lado, tem pessoas que aproveitavam esse clima de avivamento e exageravam emocionalismo e tal, exageravam o fato, começaram o infantilismo espiritual. E do outro lado, os grandes opositores, aqueles que eram tradicionais, que eram contra esse movimento. Eles apegavam exatamente no comportamento daqueles que eram infantil, que aproveitavam desse movimento para fazer brincadeira, como nós temos hoje. É claro que nós temos a presença de Deus, sobretudo nas igrejas pentecostais, tem presença de Deus que está movendo e ainda mais vai acontecer no Brasil e no mundo. Só que diante disso tem pessoas que aproveitam a onda e começam a fazer coisas, infantilismo, coisas que não tinha nada a ver. Então, de um lado, tinha pessoas que começaram a opor Jonathan Edwards e do outro lado, tinha gente que aproveitava a onda e fazia infantilismo. Então, Jonathan Edwards ficou entre esses dois grupos. O grupo tradicional começou a usar essas pessoas que estavam brincando com a palavra de Deus para atacar Jonathan Edwards. E começaram uma grande oposição contra Jonathan Edwards. E assim, então, Jonathan Edwards procuraram desgastar o ministério dele, até que dentro da igreja que ele pastoreava, que o avô deixou, teve um fato também que aconteceu ali, que o avô deixava todo mundo tomar a ceia, convertido e não convertido, todo mundo no domingo de ceia tomavam a ceia. Então Jonathan Edwards decidiu disciplinar isso. Só podia tomar a ceia aqueles que verdadeiramente eram convertidos. Então isso foi um estopim, aproveitaram esse fato e perseguiram Jonathan Edwards, inclusive foi expulso da sua igreja. Os membros expulsaram ele da sua igreja. Ele decidiu sair e virou missionário no meio dos índios, no meio de índios na selva. Ele estabeleceu o seu ministério e ali começou a pregar os índios, e a história conta que muitos índios vieram por Cristo.
muitos índios indígenas, índios americanos, eles aderiram à fé cristã. Ele fez um ótimo trabalho ali, já que não aceitaram ele na cidade, onde ele tinha o seu ministério, seu pastoreio. Então ele entrou para a selva, ele foi como missionário no meio de indígenas e ali ganhou muitas almas. Até que no final da sua vida, então, foi convidado novamente para dirigir um colégio exatamente em Connecticut, perto ali de Nova York. Aí ali ele continuou. Veja bem, tem um fato que eu não levantei aqui. Independentemente de Jonathan Edwards ser um grande teólogo, um grande avivacionista, ele era um grande acadêmico. Inclusive, antes de começar o seu ministério, ele era professor. Assumiu cadeira como professor, depois foi cumprir o seu chamado como pregador, como avivacionista. Então, depois de todo esse incidente que aconteceu, gente, eu estou resumindo a história de Jonathan Edwards porque é uma biografia muito longa, ok? Estou tentando pegar só fatos aqui que nos interessam, senão o vídeo vai ficar extremamente longo. Então, foi convidado novamente, retornou para a cidade e ali assumiu pouco tempo esse colégio e acabou sendo acometido por varíola. Ele acabou falecendo. Agora, veja bem, ele tem um sermão que ficou extremamente conhecido, que é Pecadores na Mão de Deus, irado. Então, de certa forma, esse sermão ficou mais conhecido que todos. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Acabou ficando popularmente conhecido. Esse sermão ele pregou na cidade de Enfield em 1741, ok? Mas veja bem, maior ênfase de pregação de Jonathan Edwards não era esse tipo de linha, esse tipo de enfoque. A pregação de Jonathan Edwards estava muito mais ligado à majestade de Deus, à glória de Deus e à graça de Deus. Ele escreveu vários livros, vários trabalhos, vários sermões, ok? A teologia de Jonathan Edwards estava extremamente focado em majestade, em glória e em graça de Deus. Agora, essa pregação, como foi uma pregação realmente que ficou uma pregação diferenciada, acabou ficando muito mais popular do que toda a obra de Jonathan Edwards, que é Pecadores nas Mãos de Deus irado. Mas a teologia de Jonathan Edwards estava focada na majestade, na glória e graça de Deus, ok? Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Que Deus te abençoe, que esses homens de Deus que viveram como nossos heróis na fé venham influenciar a nossa vida, ok? Nós clamamos todo dia que volta um avivamento, mas o avivamento só pode voltar quando voltar o amor na casa de Deus, amor pelas vidas, amor pelas almas, amor por aqueles que já estão ali, ok? Acabar com disputa de quem aparece mais, de outros interesses, ok? Quando voltar verdadeiro amor pelas vidas, aí com certeza nós vamos ter novamente avivamento na casa de Deus e toda a sociedade mundial, ok? Muito obrigado, Deus te abençoe e até mais.